Começamos agora mais um SciLif Notícias. Estamos em junho, mas as notícias são de maio. Nesse podcast, nós reunimos as principais notícias do mês sobre ciência e veganismo. Olá, meus caros ouvintes! Salve, salve! Cá estamos nós no nosso segundo episódio do SciLif Notícias. E bora para nossa primeira notícia do bloco de notícias nacionais. Eduardo Bin, presidente do IBAMA, se autodeclara psicopata durante o lançamento de seu livro. Vamos então começar esse bloco falando do auto-intitulado psicopata Eduardo Bin. Eduardo Fortunato Bin, o atual presidente do IBAMA, deu declarações desastrosas em sua palestra do lançamento do seu livro, intitulado de Questões Atuais do Direito Ambiental, uma visão prática, no mês de abril. Toda a palestra foi gravada e no mês de maio, essas declarações repercutiram em várias redes sociais e canais de notícias do Brasil inteiro. E uma dessas declarações desastrosas do Eduardo Bin é que ele se auto-intitula de psicopata. Então aqui, aspas para o Eduardo Bin. Tem gestor que se sente constrangido por reportagem de jornal, etc. Eu não. Eu sou um psicopata. Eu não estou nem aí. Particularmente, eu não estou nem aí. Então, essa foi a declaração do Eduardo Bin. E isso é ótimo, porque agora a gente pode chamar ele de psicopata aqui no nosso canal, já que ele mesmo se intitula de psicopata. E como ele mesmo disse também nessa reportagem, ele não está nem aí para reportagem de jornal. Então, acredito que ele não vai se importar se a gente falar um pouco dele aqui no nosso podcast. Então, para começar, vamos lá, né? Quem é o Eduardo Bin? Eduardo Bin é o primeiro presidente do IBAMA a ser afastado do cargo em toda a história do IBAMA, desde lá 1989. E só por essa informação já dá para ter uma ideia de quem que é essa pessoa. Só para contextualizar, o Eduardo Bin ele ficou afastado por 90 dias, em 2021, pela Polícia Federal, por ter editado um despacho que eliminava a necessidade de autorização de exportação de madeira, incluindo até espécies ameaçadas de extinção. Tudo isso ocorreu durante a Operação Aquanduba, que mais tarde culminaria na exoneração do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sim, Ricardo Salles, o primeiro e único ministro do Meio Ambiente que sofreu busca e apreensão pela Polícia Federal. Não vamos entrar em detalhe aqui dessa operação, mas a gente vai deixar todos os links na descrição do vídeo. E qual que é o problema da gente ter um psicopata na presidência do IBAMA? Então, para a gente entender qual que é o problema da gente ter um psicopata na presidência do IBAMA, primeiro a gente precisa saber para que serve o IBAMA. Então, vamos lá, né? Primeiro que o IBAMA ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E o que é uma autarquia? De modo bem simplificado, uma autarquia é um tipo de entidade de administração pública que tem a capacidade de gerir a si mesma, ou seja, ela atua de forma independente. Basicamente, a função do IBAMA no nosso país é de garantir o cumprimento de todas as leis ambientais. Além disso, o IBAMA também fiscaliza obras potencialmente poluidoras, atividades que envolvem animais silvestres e plantas nativas, e também autoriza o uso de recursos naturais. Além disso, ele é essencial para a academia científica como um todo. Primeiro porque o IBAMA ele faz a coleta de dados e de informações que são a base para inúmeros projetos de pesquisa no nosso país. E só com esses dados que a gente consegue coletar através do IBAMA é que a gente consegue fazer projetos que realmente possam proteger os nossos animais e vegetação nativas do Brasil, além dos recursos naturais. Pois é. Além disso, né, de realmente ser muito relevante a contribuição para a sociedade, a gente precisa também ter em mente que, além da coleta de dados, ele também faz essa análise, essa avaliação ambiental integrada, multissetorial e multidisciplinar. Então, ele envolve uma série de relatórios, né, gente? Os relatórios sobre fauna, incêndios florestais, atividades poluidoras e afins. Inclusive, o IBAMA, ele também, além de por si só proteger essa fauna, essa flora, enfim, criar esses projetos de vanguarda, ele também ajudou a instituir centros de pesquisa aqui no país. Centros de pesquisas conhecidos como o TAMAR, que faz parte, né, do ICMBio, e também o RAM,
que eu não sei se vocês conhecem, mas também faz parte de um desses diversos centros que existem, que é o Centro Nacional de Pesquisa, né, de Conservação de Répteis e Anfíbios. Também nós temos o CEPTA e por aí vai. Então, voltando para a pergunta inicial, qual que é o problema da gente ter um psicopata como presidente do IBAMA? Então eu trouxe aqui o 5º Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que basicamente é a bíblia de qualquer pesquisador que trabalha com algum tipo de transtorno mental, e nele está escrito que uma pessoa psicopata pode, aspas, para o manual, podem repetidamente realizar atos que são motivos de detenção, estando já presos ou não, como destruir propriedade alheia, assediar outras pessoas, roubar ou ter ocupações ilegais. Pessoas com esse transtorno desrespeitam os desejos, direitos ou sentimentos dos outros. Com frequência, enganam e manipulam para obter ganho ou prazer pessoal, como, por exemplo, conseguir dinheiro, sexo ou poder. Fecha aspas para o 5º Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Não tirei isso do nada, isso é um diagnóstico. Você pode encontrar esse trecho que eu acabei de ler na página 660 do capítulo Transtornos de Personalidade Antissocial, que é atualmente a forma mais científica correta para a gente denominar uma pessoa que é psicopata, tá? Psicopata é um termo que já não é usado na ciência, é um termo mais coloquial, né? E o link para o manual vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Ou seja, ter um presidente do IBAMA como psicopata é muito preocupante, porque ele pode repetidamente realizar atos que são motivos de prisão, mesmo que ele não seja preso, atos estes que vão prejudicar diretamente a nossa fauna silvestre, a nossa flora e os nossos recursos naturais. E tudo isso com a finalidade de obter lucro e poder. Só para fazer um adendo, a gente sabe que provavelmente o Eduardo Bin não foi clinicamente diagnosticado como um psicopata e acabou falando o que falou por uma falta de preparo ou até mesmo ignorância ou só para provocar o pessoal. Mas essas falas desastrosas do presidente do IBAMA mostram quanto nossas instituições retrocederam nesses últimos anos, né? Com certeza, né? Justamente nesse último governo a gente vê uma deslegitimação, né, da política ambiental muito grave. Inclusive, conforme a ex-presidenta Sueli Araújo, a ex-presidente do IBAMA, que também é urbanista, advogada, ambientalista, né, formada em ciência política, doutora, na verdade, em ciência política, ela coloca que essa deslegitimação da política ambiental e as regras dos órgãos, enfim, o desmantelamento do IBAMA, do ICMBio, eles têm um foco muito mais na questão de agentes federais ambientais, né, os fiscais. Ou seja, isso vem quando o atual governo do Bolsonaro questiona a indústria da multa, né, o valor das multas. Ele comemora que as autuações caíram. Então, tudo isso enfraquece o órgão ambiental e, na prática, tira deles esse poder. Bom, o aumento do desmatamento é uma consequência, né, do enfraquecimento dos órgãos de controle. Então, o sistema de detecção de desmatamento em tempo real, né, o DETER, que também pertence ao INPE, ele aponta que no primeiro semestre, né, do ano de 2020, ou seja, lá no começo ainda desse atual governo, mais de 3 mil quilômetros quadrados foram desmatados da Amazônia. Então, a gente teve um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano de 2019. E trazendo para dados mais atuais, o índice de abril desse ano ele foi quase o dobro do mesmo mês do ano passado. Ainda conforme a Sueli Araújo, a redução de 80% que houve, por exemplo, de 2004 a 2012, a redução desse desmatamento ele foi resultado de 2 fatores principais, ou seja, houve um aumento da criação de unidades de conservação, que é uma das funções aí do ICMBio, e também um aumento da capacidade do Estado de implementar a legislação ambiental. Então, né, o IBAMA ele realmente está fragilizado e deslegitimado pela narrativa do próprio presidente da República, né, e de outras autoridades também. É importante a gente falar também que aqui a gente está falando só do IBAMA, né? Mas os órgãos ambientais de uma forma geral, né? Se a gente for lembrar, pouco tempo atrás, teve aquelas discussões ridículas do Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, contra o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, né? E assim, só coisa terrível saiu daqueles debates. E é a desmoralização do pesquisador, né? Eu acho que é esse o problema. Então é isso, uma notícia curta, mas vamos lá então para a próxima reportagem. O bilionário Elon Musk
promete usar sua rede de satélites para monitorar a Amazônia brasileira. O Elon Musk desembarcou no Brasil numa sexta-feira, do dia 20 de maio, para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, outros integrantes do governo brasileiro e alguns empresários. A reunião teve como assunto principal as iniciativas tecnológicas para a proteção da Amazônia, incluindo o uso de satélites para levar a internet para regiões mais afastadas do norte, do país, e para fazer o monitoramento do desmatamento da região amazônica. Então vamos lá. Esse tema gerou muita polêmica no mês de maio e a gente não podia deixar de falar ele aqui no canal, mas para falar sobre essa notícia a gente vai tentar separar o que é um problema político-econômico do que é um problema científico-tecnológico, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, nós precisamos dos satélites do Elon Musk para monitorar o desmatamento da Amazônia? Essa é a primeira pergunta. E segundo o ex-diretor do INPE, o Ricardo Galvão, não, a gente não precisa dos satélites do Elon Musk para monitorar o desmatamento da Amazônia. Até porque os satélites do Elon Musk, eles são satélites de comunicação para prover internet. Eles não são satélites ópticos, como são os satélites do INPE, que chegam a ter até 95% de precisão na captação de imagens. Então, os satélites que a gente já tem aqui no Brasil, eles são superiores aos satélites que o Elon Musk quer usar para fazer o monitoramento de desmatamento na Amazônia. Então acaba sendo uma coisa que é sem sentido quando a gente fala em termos de tecnologia, A gente já tem uma tecnologia para monitorar o desmatamento na Amazônia. Hoje, o INPE ele conta com 3 tipos de programa para monitorar o desmatamento na Amazônia. O primeiro programa é o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélites, pelo sistema do PRODES. A gente tem a detecção de desmatamento em tempo real, com o sistema DETER, e a gente tem o TerraClass, que ele vai mapear o uso da terra depois que o desmatamento já aconteceu. Isso tem uma parceria com o INPE e com a Embrapa. O PRODES ele faz um levantamento das taxas anuais do desmatamento. E ele usa mais ou menos 220 imagens de satélites que tem de 20 a 30 metros de resolução espacial, que é equivalente a uma área de 400 a 900 metros quadrados para cada ponto de imagem obtida. Já o Dexter ele é usado desde 2004 para detectar o desmatamento em tempo real em áreas maiores do que 3 hectares ou 30 mil metros quadrados. E o sistema serve de alerta para dar apoio às ações de fiscalização para o IBAMA. E por fim, a gente tem os dados do TerraClass, que são feitos a cada 2 anos, com o objetivo desse monitoramento é saber qual foi o uso da terra depois do desmatamento, Então são esses 3 programas que o INPE já tem para a gente monitorar o desmatamento na Amazônia. E aí, a crítica que muitos canais de notícia fizeram foi que nós não temos uma limitação tecnológica para fazer o desmatamento na Amazônia. O que a gente tem, na verdade, é uma grande falta de fiscalização. Os números oficiais do INPE apontam que o Brasil perdeu, entre agosto de 2020 e julho de 2021, a maior área de floresta desde 2006, que corresponde a cerca de 13 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a mais de 10 cidades do Rio de Janeiro e representa uma alta de até 22% em comparação com o mesmo período entre 2019 e 2020. E no mesmo período, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Centro de Vida, só 1,3% desses alertas feitos pelo INPE resultaram em ações reais do IBAMA, ações que realmente puniram as pessoas que fizeram essas infrações e que desmataram essas áreas da Amazônia. Então o que a gente vê de fato não é uma barreira tecnológica para o monitoramento da Amazônia, mas um descaso do governo federal, que agora finge que quer proteger a Amazônia, mas vem cortando as verbas do INPE todos os anos. Vale lembrar que o próprio Bolsonaro demitiu o Ricardo Galvão, agora ex-diretor do INPE, porque ele expôs os dados do INPE mostrando que o desmatamento na Amazônia estava aumentando no início do governo Bolsonaro, e em janeiro desse ano, de 2022, o INPE precisou desmontar uma de suas equipes de monitoramento de desmatamento no Cerrado, simplesmente por cortes de verba federal. Não tinha dinheiro. Só um adendo que esses 1,3% que foi colocado sobre os alertas do INPE que resultaram de fato em ações reais pelo IBAMA, essas ações elas só não foram de fato reais, colocadas em práticas justamente por esse corte de verba que a gente teve e continua observando.
E realmente o INPE teve diversos questionamentos pelo atual governo. O Jair Bolsonaro já colocou que os dados do INPE estavam errados, o que depois até a NASA colocou que realmente a situação estava muito ruim aqui no Brasil. Por exemplo, em 2019, 2020 e 2021, ou seja, em todo o período desse último governo. E a NASA confirmou que as taxas de desmatamento estavam muito altas e que as estatísticas distribuídas são condizentes com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. Uma vez que também, por exemplo, o INPE também usa os dados de focos ativos registrados pelos sensores MODIS da NASA para monitorar as atividades de queimada na Amazônia brasileira. Mourão, que é o presidente do Conselho da Amazônia, agiu ativamente em prol de uma agenda que não defende a Amazônia. Inclusive, questionou sobre os dados de desmatamento, né, que não deveriam ser colocados a público, mostrando que ele basicamente desconhece que essa informação ela deve ser pública e que ela é obrigatoriamente pública e, inclusive, deve continuar sendo. Bom, deixa eu tornar isso um pouco mais didático. Eu acho que quando nós vemos nas diversas notícias, muitas delas colocam algo como a taxa de desmatamento por corte raso para os estados W, do período de tal, foi de tanto, e isso às vezes fica um pouco mais distante para que a gente entenda, já que o corte raso é basicamente uma das formas de corte da madeira, né? Bom, a extração de madeira, como a gente sabe, ela acaba sendo uma das principais indústrias do mundo. Para todo esse processo, no primeiro momento, a gente precisa abrir caminho, ou seja, construir uma estrada de acesso para a remoção da madeira. Então, isso já, por si só, pode gerar diversos efeitos nocivos, como a erosão dos solos superficiais, escoamento de sedimentos para os cursos d'água, fragmentação de habitat, perda da biodiversidade, e por aí vai. Conforme Miller, Spulman e Scott, no livro Environmental Science, e inclusive conforme as referências que a gente deixa aqui no nosso vídeo, de uma forma geral, a gente pode aqui colocar que existem 3 tipos de corte, tá? Então, existe o corte seletivo, onde as árvores de idade média ou madura, elas são cortadas individualmente, né? Ou em pequenos grupos. Também existe esse corte raso, que é o que normalmente a gente vê associado a essa situação de desmatamento, principalmente aqui no Brasil, né? Então, a nível de esclarecimento, esse tipo de corte de madeira, que é o corte raso, é uma derrubada de árvore, quando todas, ou no caso, a maioria, das árvores são removidas na área ali escolhida. E, inclusive, isso é feito de uma única vez. Então, no corte raso, a gente tem a presença daquela madeira mais eficiente, né, digamos assim. Ou seja, é uma forma menos dispendiosa de cortar as árvores e também de oferecer esses benefícios para as empresas, proprietárias de terra, enfim. É o que a comercialização visa, ou seja, o retorno financeiro. Mas também gera uma perda da vegetação rasteira, assim como diversos efeitos já colocados agora há pouco tempo. E isso acaba dificultando a regeneração da floresta. Na verdade, os efeitos do corte raso no solo e na natureza podem ser adversos, mas pode até ter também alguns benefícios. Por exemplo, o corte raso da floresta é muitas vezes aqui entendido como sinônimo de desmatamento, mas nem sempre é a mesma coisa, porque assim, o corte raso ele é feito para diversos fins, que incluem a extração de madeira ou a regeneração florestal, por exemplo, como parte de um plano de reflorestamento. Existe também uma terceira forma de corte de floresta, né, de madeira, que seria esse corte chamado em tiras, como colocado pela bibliografia que a gente já mencionou. Esse corte em tiras, ele é um corte de uma faixa de árvores, né, que deixa um corredor estreito o suficiente para que exista a regeneração natural da floresta, né, em poucos anos. Então, é possível intercalar, retira uma faixa enquanto uma outra se mantém, enfim, de uma forma cíclica. Quando vemos sobre desmatamento, é a retirada sem considerar a ciência que tem por trás para a regeneração, para o crescimento da floresta, enfim, é a devastação da floresta para a indústria. Também, né, no geral, não há manejo de florestas, ou seja, não tem pesquisa, não tem inventário sobre o que tem ou não na região. Então, quando usam deste corte raso, que é relativamente mais fácil, também inicia um efeito cascata. Eles põem em risco a qualidade do solo, da água, da fauna, da flora, enfim, das comunidades tradicionais ali presentes. E os desequilíbrios causados nos ecossistemas, eles implicam na intensificação do aquecimento global, enfim, e por consequência os seus efeitos mais adversos e mais variados. No caso brasileiro, por exemplo, esse corte raso ele pode ser considerado como um desmatamento, já que as florestas são exploradas para uso agrícola, como a possível desertificação, como resultado mais grave aí da degradação da terra.
Ou seja, o corte raso poderia ser feito com mais regeneração da floresta, na maioria dos casos, permitindo, por exemplo, a chegada de luz mais diretamente para árvores mais jovens, né, árvores menores ali abaixo, mas não é o que acontece, como nós sabemos, então é propriamente o desmatamento. E retomando justamente sobre a visita do Musk aqui no interior de São Paulo, junto ao Jair Bolsonaro e diversos outros autores, isso tudo se trata de uma teia de interesses que envolvem várias empresas para explorar os minerais na Amazônia. Isso fica bastante claro para nós. Afinal, o Musk ele precisa de níquel para alimentar a sua própria empresa. É como você colocou, né, Bruno? O Musk diz que visa fornecer internet para essas escolas em áreas rurais e supostamente usar esses satélites para monitorar a Amazônia, mas é algo estranho, já que o governo segue na contramão sobre tudo isso. É um governo que questiona sobre as multas ambientais, que vem tentando colocar essas reformas infralegais, né, para subverter aí o sistema de proteção ambiental no Brasil, sem depender de mudança na legislação, por exemplo. Isso junto ao estrangulamento orçamentário, a nomeação de pessoas inaptas, né, e atos que estimulam o desmatamento, questionando o IBAMA, ICMBio e diversos outros órgãos ambientais e de pesquisa. Que é o caso, como colocamos sobre o INPE, que é justamente o grande responsável que já faz esse monitoramento do desmatamento da Amazônia. E que faz muito bem. A Tesla, que é a empresa do Musk, ela usa níquel, ela usa manganês e vários outros minerais para a produção dos seus carros elétricos. Então, o lítio, por exemplo, de países vizinhos como na Bolívia, também são significantes, né? E também seriam bastante relevantes. Mais adiante, a gente pode até colocar em outros podcasts. E assim, os financiadores, ou seja, as empresas interessadas nessa exploração mineral, eles não são tantos assim, né? É um mercado relativamente de grandes poderosas, mas que é de um número até que bem fixo, entende? É uma oligarquia, né? Sim, e a Tesla basicamente fechou já o acordo com a Vale de fornecimento de níquel, no caso, o níquel da Vale do Canadá, tá bem? No caso, inclusive, o Lula, ele se comprometeu agora, esse ano, né, a combater a mineração em terras indígenas, por exemplo, mas assim, mesmo governos antes desse atual, a gente não tinha uma ação ativa para combater isso. Vamos ver se realmente muda, sabe? Tô torcendo para que em alguns meses esse pesadelo do governo atual acabe. É justamente como colocaram vários especialistas no webinar do Congresso em Foco. Entre eles participaram do webinar Maurício Guetta, do Instituto do ISA, né, do Instituto Socioambiental, Sueli Araújo, do Observatório do Clima, né, a ex-presidenta do IBAMA e o André Lima, consultor de políticas públicas ambientais do IDS. Eles também concluíram que o meio ambiente não resiste a mais um governo Bolsonaro. Então ainda existe muita controvérsia sobre esse suposto projeto de monitoramento da Amazônia com os satélites do Elon Musk, que na prática não passou de discurso, já que não teve nenhum documento real produzido nesse encontro aí com o Bolsonaro e os outros empresários, e a gente também não teve mais detalhes para saber como esse projeto vai ser na prática, né? Então é bom a gente ir acompanhando para ver os desdobramentos desse acordo aí, desse possível acordo. Isso aí. A doença da raiva mata 3 crianças em um único mês em Minas Gerais. 2 adolescentes de 12 anos e uma criança de 5 anos morreram vítimas da raiva humana em Minas Gerais no mês de abril, mas as notícias começaram a sair na mídia aí no mês de maio. Na época, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investigava mais um caso suspeito, que era de uma menina de 11 anos, mas depois eles descobriram que essa menina morreu por outros motivos que não é da raiva, então eles descartaram que ela tenha morrido de raiva humana. Os adolescentes e a criança vítima da doença eram da mesma família e eram indígenas da etnia Machacali e viviam na reserva indígena Pradinho, em Bertópolis, na região do Vale Mucuri. Essa reserva é bem afastada de centros urbanos e abriga aproximadamente 1.500 indígenas na região. As vítimas relatam que elas foram atacadas por morcegos e alguns dias depois desenvolveram sintomas da raiva. Então, só para falar um pouco sobre a doença, a raiva é uma doença neurológica, quase 100% letal. Se eu não me engano, existe somente uma pessoa que sobreviveu à raiva aqui no Brasil, mas ela ficou com sequelas seríssimas pelo resto da vida. Se eu não me engano, essa pessoa ainda está viva. Se você for procurar aí na internet, você consegue achar os relatos dela. A raiva ela é causada pelo vírus do gênero Lissa vírus, da família Rabidoviridae.
E comumente a gente divide a raiva em dois tipos: a raiva urbana e a raiva silvestre. A raiva urbana é aquela que é passada por animais domésticos, como cães, gatos, sendo que a raiva adquirida pelos cães corresponde à maior parte dos casos de raiva doméstica. Tem estudos que mostram que entre a raiva doméstica, os cães eles são responsáveis por 99% das transmissões de raiva para os seres humanos. Já no caso da raiva silvestre, o principal causador é o morcego hematófago Desmodus rotundus. A principal forma de transmissão do vírus da raiva é através da saliva desses animais, mas arranhões também podem transmitir o vírus. Então o que acontece normalmente é que um cachorro ou um gato com raiva morde um ser humano, então ele acaba adquirindo a doença. Ou então o próprio morcego pode ir lá atacar um ser humano, como no caso que aconteceu aí com essas crianças indígenas, e a pessoa acaba desenvolvendo a doença da raiva. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, no Brasil, entre os períodos de 2010 e 2020, foram registrados 38 casos de raiva humana. Desses casos, 9 tiveram um cão como nenhum agressor, 20 tiveram os morcegos, 4 por primatas não humanos, 4 por felinos, e um deles não foi possível identificar o animal agressor. E por que a gente decidiu trazer essa notícia aqui no SciLife? Basicamente para poder falar sobre o papel da agropecuária com a doença da raiva humana. A gente sente que ela tem um papel muito relevante que muitas vezes não é comentado na mídia tradicional. Primeira coisa, vamos combinar que os cães e os gatos eles não são os vilões, mas as vítimas da doença da raiva. Assim como os seres humanos, os cães e os gatos eles também morrem quando algum morcego ou algum outro animal transmite o vírus da raiva para eles. Nos cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, mas a morte desses animais acontece em média entre 5 a 7 dias após a apresentação dos sintomas. Então, para o cão e para o gato conseguir transmitir o vírus da raiva para os seres humanos, antes eles mesmos precisam estar infectados com o vírus. E o principal agente que infecta os cães e os gatos são os morcegos. Hoje a gente já sabe que os morcegos são os principais reservatórios do vírus da raiva. A gente sabe que os morcegos eles podem albergar o vírus da raiva por longos períodos sem sintomatologia aparente, apesar de que alguns deles também podem morrer com o vírus da raiva. Então, no fundo mesmo de tudo, os morcegos que são os principais causadores da raiva humana, tanto na raiva humana quanto na raiva silvestre. E aí, a gente queria entrar aqui em 2 pontos. Primeiro por que a gente então não controla a raiva silvestre? E o segundo ponto é sobre o desmatamento. Então vamos para o primeiro ponto, né? Sempre que a gente fala de controle da raiva, é muito comum da gente ouvir que a raiva urbana praticamente já foi erradicada e que a raiva silvestre é impossível de ser erradicada. Então por que não é possível erradicar a raiva silvestre? Primeiro, porque os animais que são atingidos pela raiva silvestre são principalmente os animais herbívoros de fazenda, com interesse na agropecuária, como por exemplo bovinos, equinos. Então o que acontece é que os morcegos eles se alimentam desses animais, tá? Então eles mordem e chupam o sangue desses animais de fazenda e assim eles conseguem se proliferar e se reproduzir. E nesse processo eles podem também acabar passando a doença da raiva para esses animais herbívoros de fazenda. É importante a gente ressaltar também que, segundo o IBGE, só em 2020 o rebanho bovino no Brasil chegou a 218,2 milhões de indivíduos, sendo que a gente só perde para a Índia em quantidade de bovinos, e no mesmo ano o IBGE também reportou que a gente tinha 212,6 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, a gente tem mais bovino do que gente. E por que eu estou falando de todos esses números de gado aqui no Brasil? Basicamente para mostrar que os morcegos eles têm muito alimento disponível. Hoje, boa parte dos morcegos hematófagos que nós temos no Brasil, aqueles morcegos que se alimentam de sangue, eles só existem por causa dessa quantidade absurda de animais criados em pastos, que muitas vezes foram criados em solos desmatados, em solos derivados de processos de grilagem. E aí que a gente chega no segundo ponto, que é o desmatamento.
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 75% de todo o desmatamento na Amazônia é causado pela pecuária. Com o desmatamento, os morcegos perdem o espaço do seu habitat natural e também acabam perdendo as suas presas naturais. E o que acontece é que eles acabam sem casa e sem comida. Então, se a gente derruba as árvores onde os morcegos se abrigam, a gente afugenta suas presas naturais e coloca gado no lugar, é óbvio que esses morcegos vão passar a se alimentar desse gado. Outra consequência do desmatamento é que os morcegos fora do habitat natural vão procurar outros lugares para sobreviver. E muitas vezes o que acontece é que eles vão parar em comunidades indígenas que vivem no meio da floresta. E é importante dizer aqui que essa relação de desmatamento e aumento de raiva em terras indígenas não é uma coisa nova. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma reportagem da Agência Universitária de Notícias da USP falando sobre essa relação. Então, só para finalizar essa notícia, a gente gostaria de fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro, a gente sabe que a pecuária não é o único fator que contribui para a manutenção dos morcegos e da raiva em humanos, mas é importante a gente falar sobre o papel da pecuária nessa doença, porque muitas vezes ela é desconsiderada nas mídias tradicionais e acaba nem aparecendo em reportagens e ninguém fala sobre o assunto. E a pecuária tem um papel extremamente importante nessa relação entre o desmatamento, entre a manutenção do vírus da raiva dos morcegos, porque a gente só tem essa quantidade enorme de morcegos, porque a gente tem uma quantidade enorme de gado para esses morcegos se alimentarem, e que também esse desmatamento que a própria pecuária causa é que fazem com que os morcegos migrem para regiões onde tem, por exemplo, comunidades indígenas, e essas comunidades indígenas que vão sofrer com, por exemplo, a doença da raiva que aconteceu em Minas Gerais. E se realmente a população vegetariana aumentasse ainda mais? Então, isso seria um exercício mental interessante, porque se a gente começa a aumentar a quantidade de pessoas que não consomem carne no nosso país, consequentemente a quantidade de bovinos que a gente cria na pecuária também vai reduzir. Reduzindo a quantidade de bovinos na pecuária, talvez seja possível utilizar menos solo para a criação desses bovinos, deixar os morcegos em regiões isoladas, onde antes era já o habitat natural deles, que não tinham contato com o ser humano nem com animais. Consequentemente, a população de morcegos também seria reduzida e seria mais fácil da gente controlar o vírus da raiva, tanto nos animais de fazenda como em seres humanos. Olha que incrível! A gente pode deixar os morcegos, que são os reservatórios da raiva, do vírus da raiva, nas cavernas deles, nas florestas deles, e a gente ficaria nos centros mais urbanos, nos centros mais afastados, longe das florestas. E a gente poderia, talvez, controlar muito melhor o vírus da raiva, principalmente o vírus da raiva humana, né? O vírus da raiva que afeta os seres humanos. Vamos agora para o bloco de notícias internacionais. Ondas de calor fazem pássaros caírem do céu na Índia. Nós já abordamos esse tema no nosso último podcast, mas eu acho que é importante a gente continuar discutindo essa notícia, que nesse mês de maio teve manchetes em vários jornais importantes no mundo afora, relatando a queda de pássaros nos céus da Índia. O calor extremo que o país vem passando já atingiu quase 50 graus Celsius, e que se manteve aí por quase 3 meses, né? Os meses de março, abril e maio. Os médicos de hospitais veterinários da Índia relatam que viram um crescimento de 10% na quantidade de pássaros que precisam de resgate em relação aos anos anteriores e que já resgataram milhares de pássaros nessas últimas semanas. É importante a gente falar aqui que o Paquistão também está sofrendo com essa onda repentina de calor intenso, e se você for lá ver no mapa, os dois países são bem próximos um do outro, então o clima acaba afetando os dois países.
Então, segundo uma pesquisa super recente da World Weather Attribution, esses eventos de calor extremo na Índia e também no Paquistão são 30 vezes mais prováveis de acontecerem em 2022 graças às mudanças climáticas. Eles ainda reportaram que a umidade do ar ela estava extremamente seca e que a quantidade de chuva no Paquistão estava mais de 60% abaixo do normal e na Índia as chuvas ficaram 70% abaixo do normal. E isso, né, como a gente já pode imaginar, teve impactos diretos na população. Primeiro, que já existem relatos de mais de 90 mortes de pessoas na Índia e no Paquistão que morreram por causa dessa onda de calor anormal. E claro que isso acaba sempre afetando mais os mais vulneráveis e as pessoas pobres que trabalham sol a sol aí, né, debaixo desse sol todos os dias. E no segundo aspecto, e veja bem que interessante, o relatório também mostra que essa onda de calor ela afetou as crianças e os adolescentes, né, na Índia, por fazê-las perder mais dias de estudo na escola. E, além disso, essa onda de calor está gerando também grandes impactos econômicos para a Índia, já que o calor reduziu a safra de colheita de arroz, o que foi algo em torno de 10 a 35% menor do que esperado para esse mês de maio. E o interessante é que vendo essa notícia, ela teve um apelo visual muito grande, né? O que mais chamou atenção nessas reportagens foram as fotos das aves sendo tratadas pelos veterinários, biólogos, por causa do calor. E vendo essas fotos, eu acabei lembrando daquele desastre em Bastos, que aconteceu aqui no Brasil há pouquíssimo tempo. Verdade. Para quem não lembra, em outubro de 2020 morreram mais de 1 milhão de galinhas na cidade de Bastos, em São Paulo, por causa do calor. Naquele mês, as temperaturas chegaram um pouco mais de 41 graus Celsius na cidade de Bastos, e os ventiladores que deviam manter as temperaturas dos galpões entre 20 a 25 graus Celsius não foram suficientes para barrar o calor. Só em uma das granjas do município, que tinha um plantel de 800 mil aves, cerca de 60 mil morreram por causa do calor naquele mês. 60 mil animais em uma única granja. Então acaba sendo um cenário muito parecido com o que está acontecendo na Índia, mas com o agravamento de que em granjas as galinhas ficam todas amontoadas o tempo todo, então é muito mais fácil para elas morrerem por causa do calor excessivo, né? Então fica aí a notícia para a gente pensar nas consequências das mudanças climáticas. É engraçado pensar que os principais negadores das mudanças climáticas são os produtores de animais para consumo humano, mas as consequências das mudanças climáticas estão aí mostrando o tempo todo que os impactos dela na sociedade vão acontecer independente de você acreditar nela ou não. E que isso afeta o mundo todo, não só a Índia, não só o Brasil, mas o mundo todo, todos os tipos de produção, inclusive. Só para fazer um adendo, a gente procurou aqui como está a situação das galinhas nessa onda de calor na Índia, mas a gente não achou nada muito concreto. A única coisa que a gente conseguiu encontrar foram alguns relatos de pessoas de pequenos distritos na Índia que estão pensando em reduzir a produção de galinha ou até parar de produzir galinhas, né, por motivos puramente comerciais, né? Eles argumentam que essa onda de calor acaba matando muitas galinhas e eles acabam ficando no prejuízo. Então, por bem ou por mal, aparentemente eles estão desistindo de criar as galinhas, né? Notícia triste, mas para fazer a gente refletir aí sobre as mudanças climáticas, né, no mundo todo, né? Então, bora para a próxima notícia. Guerra na Ucrânia pode ser a causa da morte de mais de 80 golfinhos no Mar Negro. Um recente aumento nas mortes de golfinhos no Mar Negro chamou a atenção da comunidade científica e, segundo pesquisadores, essas mortes elas podem ter uma consequência direta da guerra da Ucrânia. Desde o início da guerra, a Turquia tem registrado um aumento extraordinário de golfinhos encalhados nas praias do Mar Morto, e até o momento mais de 80 animais já foram encontrados. As investigações iniciais realizadas pela TUDAV, ou Turkish Marine Research Foundation, revelaram que quase metade desses golfinhos morreram por se enroscarem em redes de pesca de navios turcos. A outra metade ainda não foi possível identificar a causa da morte, já que esses animais não apresentam nenhum tipo de ferida ou tiros de armas de fogo nas suas carcaças. Pesquisadores acreditam que a poluição sonora do Mar Negro, causada pelas atividades militares dos navios da Marinha Russa, tenham levado esses golfinhos a encalharem nas praias da Turquia e da Bulgária, além de serem capturados acidentalmente pelas redes de pesca.
Segundo o Dr. Bayram Öztürk, presidente da TUDAV, o trauma acústico é uma explicação possível para a morte desses golfinhos, dessa metade que não se sabe a causa da morte, já que a gente não sabe quais os impactos dos sonares de baixa frequência têm nesses animais que habitam o Mar Negro. Então, em Portugal, por exemplo, já tem legislações, né, que proíbem a perturbação de cetáceos, além de regulamentar a observação desses animais, com proibições e recomendações, né, visando aí a conservação. Então, o enfoque dessa legislação é a importância cultural, ecológica que os mamíferos marinhos possuem. E no Brasil, existem algumas normativas, né, que visam proteger esses mamíferos marinhos, que reconhecem a importância da conservação desses animais. Por exemplo, o Decreto 6.698, de 17 de dezembro de 2008, que declara que as águas marinhas brasileiras elas são santuários de baleias e golfinhos, conforme principalmente os 3 primeiros artigos. Então, em convergência também, existe a medida protetiva embasada na Lei Federal 7.643, de 87, que também proíbe a pesca de cetáceo nas águas brasileiras. O problema é que na guerra na Ucrânia, nesse contexto, a gente não sabe se as legislações locais estão sendo cumpridas, né? Provavelmente não. Sim. Porque, assim, numa guerra não tem como a gente controlar esse tipo de situação, né? Comumente, os navios de guerra, eles mandam sonares de baixa frequência por longas distâncias para detectar atividade de submarinos inimigos. E como esses navios russos, eles querem saber se os submarinos inimigos estão próximos ou estão se aproximando deles, eles ficam, na verdade, mandando esses sinais sonoros de baixa frequência o tempo todo e por longas distâncias, né? E o problema disso é que os animais marinhos também dependem dessas ondas sonoras para se comunicarem. Esses sonoros de baixa frequência, eles podem estar afetando diretamente a saúde desses animais. Não dá para saber se esses sonares de baixa frequência são suficientes para matar os animais, mas é muito provável, na verdade, que eles estão afetando o comportamento desses animais. E uma das teorias é que esses animais, na tentativa de fugir desses sonares de baixa frequência, eles estão mudando suas rotas de migração e acabam assim, enroscando nas redes de pesca e etc. Mas vale lembrar também que isso pode estar afetando não só os golfinhos, mas várias espécies marinhas na região, né? Então, vendo sobre esse assunto, a gente chegou também no estudo da Bruna Coelho Hoff Silvano, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela coloca que, assim, as fontes sonoras de maior preocupação, elas são provenientes justamente dos navios, da exploração sísmica, enfim, e sonares, né? E ela também coloca sobre a falta de estudo, sobre os possíveis efeitos de sonares comerciais, localizados na profundidade e também diversos equipamentos acústicos de pesca. Nesses casos, as características ecológicas, muitas vezes, elas não são levadas em consideração, né? Por exemplo, para a implementação dessas infraestruturas artificiais costeiras. Então, o impacto à biota, ele não é necessariamente o objetivo principal, podendo, então, ser considerado um efeito justamente ruim dessas instalações, né? O ruído vindo desses transportes marítimos, eles diferem-se em todo o ambiente oceano profundo, né? Com uma baixa perda de som. Ela coloca que o som no ambiente marinho percorre distâncias maiores que a luz. Então, esses ruídos do transporte deixam a fauna marinha exposta basicamente a essa poluição sonora. Os efeitos, em alguns casos, eles são dificilmente observados e, em longo prazo, eles podem realmente se tornar muito graves. Um desses efeitos que ela coloca na pesquisa seria também o mascaramento de sons, né, que são importantes para a percepção dos animais em diversos aspectos, na sua comunicação e mesmo na localização de presas e objetos. E isso principalmente se considerar que esses animais utilizam uma ampla faixa de frequência acústica. Menores, por exemplo, para as baleias e que seja um pouco maior para os golfinhos, isso pode facilmente coincidir com os sons antropogênicos. Então a notícia por enquanto é essa. A gente não conseguiu achar informações mais robustas cientificamente, né, para explicar esses fenômenos, até porque é um fenômeno muito recente, né, de quais as implicações desses sonares, né, de baixa frequência de navios de guerra, né, na interação com o meio ambiente marinho. Então, o que a gente pode fazer é esperar por mais estudos científicos aparecerem, enquanto isso a gente vai acompanhando o assunto.
aumento da temperatura global impulsiona o desenvolvimento do carrapato estrela solitária, causador da alergia à carne nos Estados Unidos. Segundo uma reportagem do The New York Times, de 13 de maio de 2022, o aumento das temperaturas globais, eles possivelmente estão impulsionando o desenvolvimento do carrapato estrela solitária Amblioma americanum, causador da temida alergia à carne nos Estados Unidos. Em termos técnicos, a alergia à carne ela é conhecida como síndrome alfagal. O açúcar alfagal, cientificamente chamado de galactose alfa-1 3-galactose, ele é encontrado comumente em mamíferos, como porcos, bovinos, ovinos, mas ele não é encontrado em humanos. Então o ser humano ele não produz esse açúcar, que é o alfagal. Quando o carrapato estrela solitária ele pica um ser humano, o alfagal presente na sua saliva, ele apresenta esse alfagal para o sistema imune do ser humano. E como o ser humano não produz esse açúcar, o sistema imune reconhece esse carboidrato como estranho e passa a produzir uma imunidade contra esse açúcar, tá? Essa imunidade é via IgE. Então, quando um ser humano, depois que é picado por esse carrapato, ele ingere a carne vermelha, o sistema imunológico ele pode gerar uma hiperreação a esse alfagal presente na carne, né, que foi produzido pelo bovino, pelo suíno, etc. E ele pode gerar essa alergia que vai causar urticárias, angiodemas, sintomas gastrointestinais, anafilaxia e pode causar até a morte em casos mais graves. Estudos apontam que só nos Estados Unidos, mais de 34 mil pessoas já testaram positivo para a síndrome de alfagal e o número de ocorrências da doença derivadas de carrapato mais do que dobraram entre os anos de 2004 e 2019. Segundo a reportagem da New York Times, esse aumento no número de casos de pessoas positivas para a síndrome alfagal, ele acontece basicamente pelo aumento de temperatura global, que vai criar um ambiente ótimo para a fisiologia e reprodução desse carrapato estrela solitária. Claro que isso não é um consenso, tá? Inclusive, outra reportagem da Scientific American aborda esse mesmo tema. Não é um consenso que existe uma causalidade, né, entre aumento da temperatura e aumento da reprodução e o alcance dele em novas terras, mas é uma hipótese que a gente não pode descartar, que é consequência do aumento de temperatura global, né? E o que eu acho mais engraçado em toda essa história é que o ser humano ele desmata as florestas para produzir gado em massa. Como consequência, a temperatura média global aumenta e cria um ambiente ótimo para a reprodução desses carrapatos, que no final vai picar o ser humano e vai impossibilitá-los de consumir a própria carne do gado que eles criaram. No Brasil, felizmente ou não, não existem casos ainda confirmados da síndrome alfagal. A gente tem algumas suspeitas dessa síndrome alfagal, né, da alergia à carne aqui no Brasil, mas a gente ainda não teve casos confirmados, né, de pessoas que foram picadas por carrapato e que desenvolveram essa síndrome. Até porque aqui no Brasil a gente não tem aquele carrapato que é o Amblioma americanum. Ele é exclusivo, eu acho, se não me engano, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem um parente muito próximo dele, que é o Amblioma cagenense, que ao que tudo indica, pode ser um vetor importante para essa doença aqui no Brasil. Só para dar uma ideia para vocês, a gente trouxe aqui 2 artigos científicos que reforçam a ideia de que o Amblioma cagenense, esse parente lá do carrapato norte-americano, que pode ser um vetor importante aqui no Brasil. Em um dos estudos conduzidos por um brasileiro chamado Ricardo Nascimento Araújo, da Universidade Federal de Minas, eles demonstraram que o Amblioma cagenense ele pode ser um ótimo vetor para espalhar a síndrome alfagal aqui no Brasil. E nesse estudo, eles pegaram camundongos e inativaram geneticamente o alfagal. Porque o camundongo ele produz açúcar, né? Assim como a gente falou anteriormente, que vários mamíferos produzem esse açúcar alfagal, os camundongos também produzem. Então eles pegaram um camundongo e inativaram eles geneticamente, tá? A gente chama isso de knockout, para ele não produzir mais esse alfagal. Depois que eles produziram esse camundongo geneticamente modificado, para não produzir o alfagal, eles pegaram a saliva do carrapato, do Amblioma cagenense, e inocularam nesses camundongos. E o que eles observaram foi que esses camundongos passaram a produzir
IgG e IgE contra o afagal, que é aquela imunidade que eu comentei antes também. Então, com isso, os pesquisadores eles mostraram em laboratório que o nosso carrapato, o Amblyomma cagenense, ele pode gerar imunidade contra o afagal, como acontece com os carrapatos norte-americanos lá nos Estados Unidos. O outro artigo que a gente trouxe aqui para vocês, todos esses artigos vão estar na descrição do vídeo, é um estudo que analisou 11 casos, tá, de pessoas que tiveram sintomas da síndrome de afagal na Amazônia da Guiana Francesa. Então é a parte nordeste da Amazônia. Essas pessoas elas foram picadas pelo Amblyomma cagenense, a mesma espécie de carrapato aqui no Brasil, e eles desenvolveram essa síndrome afagal. Das 11 pessoas que esses pesquisadores analisaram nesse estudo, 7 desenvolveram o IgE, que é aquela imunidade, tá, contra o afagal, sugerindo pela primeira vez que o Amblyomma cagenense, essa espécie que é nativa do Brasil, pode ter uma relação com o desenvolvimento da síndrome afagal, que é a alergia à carne. Esse estudo é relativamente recente, ele foi publicado em 2021 e mostra aí que provavelmente esses são os primeiros relatos da síndrome afagal aqui na Amazônia, tá? Porque se a gente for pensar, a Amazônia é uma coisa só, né? Os limites onde começa, onde termina um país, quem inventou foi o ser humano. Então, se um carrapato existe aqui no Brasil, causou essa alergia à carne lá na Amazônia da Guiana Francesa, acho que ela também consegue causar essa mesma alergia à carne aqui no Brasil, né? Só para deixar claro, a gente não tem casos confirmados ainda no Brasil, mas tem pesquisadores que acreditam que esse carrapato, o Amblyomma cagenense, pode sim vir para o Brasil e começar a causar essa alergia à carne, né? Vamos agora para o bloco de direito animal. Projeto de lei que proíbe a produção e a comercialização de foie gras é aprovada pelo Senado Federal. Nesse mês de maio, o PL 90 de 2020, que proíbe a produção e a comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais, incluindo foie gras, foi aprovado no Senado. Essa é uma grande vitória para a causa animal aqui no Brasil, mas esse PL ainda tem bastante chão para correr. Ele agora vai para a Câmara dos Deputados para ser debatido, e se aprovado ele precisa ser sancionado pelo Presidente da República. E caso o Presidente da República reprove esse PL, ele volta para a Câmara dos Deputados para ser discutido novamente para ver se o PL de fato vai ser ou não aprovado. Então, sobre o PL, ele é de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos, e foi proposta no dia 4 de fevereiro de 2020. Só para vocês terem uma noção do quanto essas coisas demoram para ser aprovadas aqui no Brasil, né? Para quem nunca ouviu falar do foie gras, ele é um prato típico da França, e os patos e os gansos que são usados para o foie gras, eles são preparados por meio de uma alimentação forçada de 2 a 3 vezes por dia, usando um cano inserido diretamente na garganta desses animais. Essa alimentação com um cano diretamente na garganta desses animais cai direto no estômago desses animais e faz com que o fígado inche, chegando até 12 vezes o tamanho natural do fígado. Ele acumula 50% a mais de gordura. E esse processo todo ele é feito por cerca de 12 a 15 dias antes do abate do animal. A superalimentação do animal ela provoca doenças no fígado do animal, além de os animais sofrerem várias lesões na garganta e no esôfago, causadas pelo tubo no momento de inserção na garganta desses animais, causando também inflamações, infecções e outros problemas respiratórios. Outras doenças também do trato digestivo, eles podem causar até a morte prematura desses animais. Na verdade, só o fato de você forçar a alimentação a um ponto que esse animal não consegue mais, não deseja mais comer e que incha o fígado dele nesse nível, já vai causar de fato a morte prematura desses animais. Mas eles são abatidos momentos antes desse ponto de inchaço do fígado ser um ponto agravante a ponto de causar a morte desses animais. É importante a gente dizer aqui também que a gente está extremamente atrasado em relação a outros países. Vários outros países como Índia, Austrália, Argentina, República Tcheca, inclusive,
Eles já baniram ou restringiram a prática da alimentação forçada de animais, inclusive o foie gras. Com certeza mais países vão estar aí criando novas legislações para banir ou restringir esse tipo de alimentação forçada, né? Pois é, então, aqui no país, eu acho que pelo menos mais 4 municípios já legislaram para proibir essa prática, né, essa produção. Por exemplo, Sorocaba, Florianópolis e Blumenau também, né, além do estado de São Paulo. Sim. Na verdade, aqui só um adendo, né? A cidade de São Paulo já tinha aprovado uma lei em 2015 que proibia a produção e comercialização do foie gras, mas a lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no entendimento que não caberia à prefeitura legislar sobre o comércio de um tipo específico de produto, mas sim a União. Então, o que aconteceu na prática é que a gente teve que fazer mais um PL, agora no âmbito federal, e a gente está esperando. É esse PL 90 de 2020, que agora acabou de ser aprovado no Senado e que vai para aí galgar os próximos passos, né, na Câmara dos Deputados. Então, o problema é que quanto mais a gente demora para banir essas práticas por conta de burocracia e afins, quem sofre são os animais. Enfim, bora lá para a próxima notícia. Audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo debate os projetos de lei número 256 de 2001 e 365 também de 2001. No dia 12 de maio, houveram audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para debater 2 projetos de lei, o PL 256 de 2021 e o 365 também de 2021. O PL 256 de 2021 tem como objetivo proibir o descarte de pintinhos machos recém-incluídos por meio da adoção de tecnologias de sexagem em ovo, e o PL 365 de 2021 visa proibir o descarte de bezerros em todas as etapas da cadeia de suprimento de leite por qualquer meio cruel. Ambos os projetos são de autoria do deputado estadual de São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL. A gente já falou de outra lei dele no nosso podcast passado, se você quiser conferir, dá um pulinho lá. Que ele fez esses 2 projetos agora atuais em parceria com várias entidades de proteção animal, como, por exemplo, a Animal Equality Brasil, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a Sinergia Animal e a Mercy for Animals. Esses PLs estão bem no começo ainda da tramitação legal para ser aprovado, né? Mas é importante a gente ficar de olho que eles vão para frente ou não, né? Se eles vão para frente ou não. Só para falar um pouco de cada projeto, o PL 256 de 2021, que tem como objetivo proibir o descarte de pintinhos machos nas granjas, ele declara no seu artigo 1º que, abre aspas para a declaração dele, tá? Fica proibido no âmbito federal do estado de São Paulo o descarte de pintinhos machos recém-incluídos por meio de trituração, eletrocução, sufocamento e outros métodos similares. Cara, o que dizer sobre esse artigo 1º, né? Em pleno século XXI, a gente ainda precisa de uma lei para proibir a trituração, eletrocução, enfim, sufocamento de pintinhos. E para todo mundo que acha que a criação de aves livres de gaiolas, né, o sistema cage-free é realmente a solução para o bem-estar desses animais, vocês estão redondamente enganados, porque só no estado de São Paulo, 25 milhões de pintinhos machos são mortos com essas técnicas cruéis de descarte. E só para fazer aqui uma observação, né, uma ressalva, quando o PL escreve que é proibido descarte aqui entende-se por morte, tá? Então os pintinhos estão vivos e aí a gente tritura eles vivos como forma de descartes, como forma de matar esses pintinhos. Só um pequeno adendo. Assim, fica na cabeça, né? Por que a indústria, então, descarta tanto essa quantidade absurda de pintinhos machos? Basicamente, isso acontece porque a indústria usa diferentes linhagens genéticas de aves para a produção de carne e de ovos. Então, são 2 tipos de animais totalmente diferentes. As linhagens de frango, elas foram modificadas geneticamente para que os animais cresçam mais rápido e produzam mais carne, enquanto as linhagens das aves poedeiras têm sido modificadas para a produção intensiva de ovos. No caso dessas linhagens de galinhas poedeiras, os pintinhos machos eles não têm valor econômico para a indústria, porque além deles não produzirem ovos,
eles também não vão alcançar o mesmo padrão de crescimento e de qualidade desejável para a indústria da carne do frango, e por isso esses animais eles são descartados logo após a eclosão dos ovos. Diante desse cenário, o PL 256 de 2021 traz como proposta utilizar técnicas de sexagem em ovo para fazer o descarte desses embriões. E como que isso funciona? As técnicas de sexagem em ovo permitem a identificação do sexo do embrião poucos dias depois da incubação desses ovos. Esse método de sexagem ele consegue identificar o sexo dos embriões antes dos 7 dias de incubação, que é o período em que o sistema nervoso do embrião ainda não foi completamente formado, e por isso o embrião ele não tem a capacidade de sentir dor ou medo, que é diferente do que o pintinho que ele acabou de nascer, né, que já tem o sistema nervoso central todo completo, e ele tem sim a capacidade de sentir dor, de sentir medo, de sentir frio. Só para lembrar também, o período de incubação de um ovo, desde a fecundação até a eclosão desse ovo, é de 21 dias. E aqui a sexagem ela vai até os 7 dias. Então eles conseguem com essa técnica em ovo saber se o pintinho vai ser macho ou vai ser fêmea antes dos 7 dias, tá bom? E é importante a gente lembrar também que outros países como Alemanha, França e Suíça também já estão elaborando leis para usar esse método de sexagem em ovo em 2022 para fazer o descarte dos pintinhos machos na indústria. E é sempre bom ressaltar também que essa tecnologia já existe e que ela é cientificamente melhor para os pintinhos. Agora só falta uma posição dos nossos governantes para a gente saber se esses projetos que são baseados na ciência, se eles vão para frente ou não, né? Agora falando um pouco mais sobre o PL 365 de 2021, o objetivo desse PL é de proibir, no âmbito do estado de São Paulo, o descarte de bezerros machos e fêmeas em todas as etapas de cadeia de suprimento de leite por meio de qualquer método cruel. Então aqui só para dar nome aos bois, entende-se como método cruel as práticas de negligência com o animal ou com sua alimentação, traumas, tiros ou qualquer outra forma na qual o animal não seja insensibilizado e sofra dor e desconforto durante o procedimento. Segundo a justificativa do PL, o estado de São Paulo ele é o 6º maior produtor de leite no Brasil, totalizando em média 1.287 milhões de vacas ordenadas. Caramba. Dessa forma, todos os anos, em média, 600 mil bezerros machos são negligenciados e têm uma morte violenta ou são vendidos ou doados de forma irresponsável pelos produtores. Existem dados que demonstram que 71% dos produtores matam todos ou alguns desses animais e 29% vendem ou doam os animais em péssimas condições. E aqui é possível a gente fazer um paralelo entre o PL anterior dos pintinhos, porque, de novo, só os machos filhotes são descartados de formas cruéis, e da mesma forma que acontece com as linhagens do pintinho para corte ou ovos, acontece para os bovinos. Então, as raças de vaca para a produção de carne são diferentes das raças de vacas para a produção de leite. Os bezerros machos que nascem das raças utilizadas na produção do leite não alcançam os mesmos padrões de crescimento e de qualidade desejável pelos criadores de gado de corte. Então, o que acontece é que os filhotes machos, nascidos das raças leiteiras, eles não têm o mesmo valor comercial para os produtores. E muitas vezes eles são descartados após o nascimento com métodos cruéis. E qual que é a solução que o PL traz para todo esse cenário? De novo, tecnologia e ciência, que já existem hoje. Tá? É importante frisar. Qual que é essa tecnologia? Então, a tecnologia que eles falam na PL, que pode solucionar todo esse problema, é a sexagem de sêmen por máquinas de citometria de fluxo. Basicamente, essa técnica possibilita que o produtor saiba quais os espermatozoides que vão dar origem aos filhotes machos e quais os espermatozoides que vão dar origem aos filhotes fêmeas. Assim, ele pode usar na indústria do leite esse sêmen já sexado para inseminar esses sêmens só de filhotes fêmeas nas vacas. E dessa forma só vão nascer filhotes fêmeas e os machos não vão ser descartados de formas, já que eles não vão nem existir, já que só vai nascer fêmeas dessas vacas. Não vou entrar no mérito aqui sobre se a inseminação artificial é justa ou não, se ela é ética ou não, até porque essas técnicas de inseminação artificial elas já são usadas diariamente na indústria de criação de bovinos,
Mas com a SPL, a gente pode reduzir bastante o sofrimento desses bezerros machos que nascem na indústria do leite. Então, como eu falei lá no começo, esses dois PLs ainda são muito novos e tem um caminho aí muito grande de tramitação, mas a gente vai acompanhando aqui no CLIF o desenvolvimento deles. Sigamos agora para os nossos artigos do mês. Elefantes estão se alimentando com enormes quantidades de plástico na Índia. Pois é, em um estudo publicado neste mês na revista Journal for Nature Conservation, pelo pesquisador Giganjali Gatlan, da Universidade de Jawaharlal Nehru, eu acho que eu pronunciei certo, que é uma universidade em Nova Delhi, ele observou pela primeira vez que os elefantes estão se alimentando do lixo humano e dispersando estes lixos pela floresta através das suas fezes. O estudo teve como objetivo verificar a dieta do elefante asiático, da espécie Elephas maximus indicus, que habitam as florestas do estado de Uttarakhand, na Índia, já que os estudos anteriores, o pesquisador ele havia encontrado grandes quantidades de plástico nas fezes desses elefantes, Então, para a gente entender como é que funcionou, os pesquisadores eles foram ao campo para coletar os lixos humanos que eles, de fato, encontrassem nas fezes dos elefantes. Então, eles coletaram essas fezes que estavam na beira das florestas e dentro dessas florestas. Cada pedaço de lixo que eles encontraram, eles foram medindo e categorizando. Como resultado, eles observaram que 1/3 dessas fezes, elas tinham lixo humano. Então, do total de resíduos encontrados, 85% eram constituídos de plástico e a maior parte dele vinha de recipiente de alimentos e talheres, seguidos, segundo a categorização feitas pelos pesquisadores, seguidas por sacolas plásticas e embalagens. Pesquisadores, eles argumentaram que os elefantes provavelmente procuravam recipientes e mesmo sacolas plásticas porque ainda poderiam conter restos de comida. Os talheres, então, provavelmente foram comidos ali no processo. Outro resultado bastante interessante que eles encontraram foi que as fezes dos elefantes de dentro da floresta tinham 2 vezes mais plástico do que nas fezes encontradas na beira das florestas. É que os elefantes asiáticos, eles levam cerca de 50 horas para fazer a digestão, Então, eles podem andar de 10 a 20 quilômetros em um dia. E o problema disso é que os elefantes, eles estão comendo os lixos nas cidades e acabam defecando tudo que foi consumido só lá, de fato, dentro das florestas. E esse plástico, depois, ele pode ser consumido por outros animais, gerando, então, uma reação em cadeia, que pode ser desastrosa e ainda nem foi mensurado, ainda nem temos estudos sobre isso, já que este fato por si só ainda é muito recente. É bom lembrar também que até agora a gente só falou dos problemas ambientais do lixo humano na relação do ecossistema local, mas a gente precisa enfatizar que essa quantidade enorme de plástico ingerida pelos elefantes, eles podem fazer mal à saúde dos próprios elefantes. O conceito de plástico é uma abstração que o ser humano inventou. Existem dezenas de tipos de plásticos feitos de diferentes tipos de compostos químicos, como, por exemplo, o polietileno, o bisfenol A, enfim, fitalatos e por aí vai. Outro ponto importante desse estudo é que eles mensuraram não só o plástico como uma coisa geral, eles mensuraram macroplásticos e os microplásticos presentes nas fezes dos elefantes. Então, o problema dos microplásticos é que os animais pequenos dentro da floresta podem acabar consumindo esse microplástico sem querer e acaba fazendo um processo de bioacumulação dentro desses animais que pode gerar aquela cascata em cadeia que a Amanda falou aqui. E o problema dos macroplásticos, que foram a maior parte encontrada nas fezes dos elefantes, é que esses macroplásticos eles são derivados de talheres como garfos, facas, e quando o animal ingere esses garfos e facas de plástico, a gente não sabe até que ponto isso pode acabar rompendo algum órgão interno do trato digestivo desses animais. Então ainda é tudo muito novo e a gente precisa, claro, de mais pesquisas na área, para saber qual é o real impacto de todo esse plástico sendo consumido por esses elefantes. Então, ainda não dá para saber qual o dano que essas substâncias podem causar nesses elefantes, mas os pesquisadores eles temem que elas contribuam para a redução da população de elefantes e da sua taxa também de sobrevivência.
É como coloca a grande pesquisadora Vana Doleba, da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. O melhor plástico é aquele que nunca foi produzido. Então vamos lá para o nosso segundo artigo do mês. Dado suas inúmeras doenças, a raça de cachorro Pug não pode ser mais considerada atípica. Um estudo científico publicado no dia 18 de maio aponta que os cães da raça Pug enfrentam problemas de saúde tão graves que não podem ser mais considerados um cachorro típico do ponto de vista da saúde. O estudo foi realizado pelo pesquisador Dan O'Neill, da The Royal Veterinary College, em Londres, e publicado pela revista Canine Medicine and Genetics. Nesse estudo, os pesquisadores compararam a saúde de 4.308 pugs com 21.835 cães de outras raças que não são pugs. Basicamente, nesse estudo, os pesquisadores buscaram entender qual a ocorrência das 40 doenças mais comuns entre os pugs e outros cães de outras raças. Se você nunca viu um cachorrinho da raça Pug, coloca lá no Google que você vai ver a carinha dele. Mas basicamente, esses cachorros são pequenos, têm a carinha amassada, que cientificamente a gente chama de cachorros braquiocefálicos, e eles são cheios de dobrinhas no rosto dele, tá? Mas, enfim, voltando aqui no artigo, como resultado, os pesquisadores observaram que dessas 40 doenças mais comuns, os pugs tinham mais propensão a terem 23 dessas doenças, quando comparado com outras raças de cachorros. Dentre essas doenças estão a síndrome obstrutiva das vias aéreas, as narinas estenóticas e a ulceração de córnea. Outro resultado interessante é que os pugs no Reino Unido eles são quase 2 vezes mais propensos a sofrer um ou mais distúrbios por ano em comparação com outros cães. Por causa de todos esses problemas de saúde, os pesquisadores concluíram que ao longo do tempo, os seres humanos selecionaram ativamente várias características negativas nesses animais que hoje ele já não pode mais ser considerado um cachorro típico. Em outras palavras, só o fato do pug existir já torna o animal não saudável. Não existe um cachorro pug que é saudável, basicamente. Ele já nasce com sérios problemas de saúde, ou ele com certeza vai desenvolver várias doenças ao longo da sua vida, simplesmente pelo fato dele ter nascido um pug. E aí a gente resolveu trazer aqui essa notícia para falar sobre a seleção artificial. Então, existe a seleção natural, que ocorre naturalmente, onde os indivíduos mais aptos, com características mais vantajosas a um determinado ambiente, se reproduzem mais e conseguem passar essas características mais favoráveis para suas proles. Existe a seleção artificial, onde o ser humano que induz o cruzamento de animais que possuem características que o próprio ser humano acha legal ou que ele deseja, independente dessas características serem vantajosas ou não para os animais. Então, só para dar um exemplo, para ficar mais claro como funciona essa seleção artificial pelo ser humano, um exemplo no caso dos pugs. Por exemplo, o ser humano, em algum momento da história, decidiu que ele queria criar um cachorro com a cara amassada. No caso, os pugs. Então ele pegou lá os cachorros da época, selecionou aqueles cachorros que tinham o menor focinho, aí ele induziu a reprodução desses cachorros de menor focinho, que teve vários filhotes com focinho pequeno. Desses cachorros que já nasceram com focinho pequeno, eles pegaram os que tinham os menores focinhos e induziram a reprodução desses cachorros. E aí a cada geração, eles vão selecionando e induzindo a reprodução dos cachorros que nasceram com o menor focinho, até a gente chegar a um cachorro que não tem focinho nenhum, que no caso são os pugs. Então isso é seleção artificial, porque o ser humano que induziu a seleção de uma característica que ele achava interessante, que é não ter focinho, sem se preocupar com o animal em si, se isso vai trazer uma vantagem para a saúde desses animais, uma vantagem evolutiva, que no caso não trouxe, porque os pugs hoje não conseguem nem respirar pela falta de focinho, pelo tamanho das narinas deles, das vias aéreas que eles têm hoje. E tudo isso porque a gente selecionou essa característica ativamente. Um outro ponto interessante do artigo é que os pugs eles têm o maior risco de terem infecções de dobras cutâneas, porque segundo a pesquisa, os pugs eles têm mais pele do que eles precisariam para o tamanho do rosto dele. Então a gente, selecionando artificialmente esses pugs, a gente selecionou eles para que eles tivessem um crânio muito menor
do que de outras raças de cachorro, e como consequência, hoje ele tem muita pele sobrando no rosto dele, que induz ele a ter mais infecções de dobras cutâneas. Então, mais uma vez aí a seleção artificial prejudicando a saúde do animal, só porque a gente acha ele bonitinho ter essas pelanquinhas no rosto. Então, é importante a gente também falar que a gente bate muito aqui na indústria de produção animal para fazer isso com os animais como vaca, galinha, cavalo, mas a gente tem que lembrar também que a seleção artificial que o ser humano faz, ela está prejudicando a vida dos animais de companhia, de cachorro, de gatos, enfim, de espécies que estão mais próximas da gente no nosso dia a dia, né? Uou! Esse artigo do mês realmente apresenta aí mais um motivo para a gente não comprar o pug. Criamos um animal que desde o início da vida já não é saudável, né? Apesar dele ser fofinho, ele representa todos esses problemas e até mesmo questões éticas e morais humanas. Tá aí, até mesmo um artigo científico tratando do caso. Imagine um futuro sem o pug. E aí a gente entra naquela velha polêmica, né? Se os pugs, eles realmente deveriam existir ou não. Coloca aí nos comentários qual a sua opinião sobre o assunto. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixe nos comentários o que nós precisamos melhorar. Quanto mais vocês participarem, melhor vai ser o conteúdo aqui do nosso canal. Pois é, bora ampliar esse escambo de conhecimento. Vamos dar força ao debate e também ao diálogo científico e as suas implicações dentro e fora do veganismo. Se você quiser nos ajudar, a nossa chave Pix do canal é PixSciLif, tudo junto.